Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação. Que alegria poder estar aqui mais uma vez reunidos para mergulhar cada vez mais nas Sagradas Escrituras, coisas que nós já estamos conversando, nós já estamos compreendendo e também coisas novas que o Senhor sempre deseja revelar para nós todo santo dia, renovando em nós esse desejo de estar com Ele, esse desejo de ir atrás dEle, esse desejo de buscá-lo, esse desejo de realmente nos voltar para Ele. Sexta semana no tempo comum, segunda-feira, hoje nós vamos continuar perseverando na nossa meditação e já ir nos preparando para a entrada da Quaresma. Então, desde já, abramos os nossos corações, deixemos a Santíssima Trindade tomar conta de nós e que o Espírito Santo venha nos auxiliar, venha nos ajudar neste momento, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do castíssimo esposo São José. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Primeira leitura, carta de São Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Saudação de São Tiago. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que vivem na dispersão, saudações. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerem isso motivo de grande alegria, por saberem que a provação na fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição para que vocês se tornem perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante e em todos os seus caminhos. O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação, pois há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 119. Venha a mim o vosso amor e viverei. Venha a mim o vosso amor e viverei. Antes de ser por vós provado, eu me perdi, mas agora sigo firme em vossa lei. Porque sois bom e realizas somente o bem. Ensinai-me a fazer vossa vontade, Senhor. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões de ouro e prata. Sei que os vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 8, a partir do versículo 11, uma passagem bem curtinha. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal?
em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, a palavra de hoje para esses santos evangelhos se encontra lá na primeira leitura. Para as escrituras de hoje, né? Para tudo aquilo que a liturgia nos proporciona, a palavra de hoje se encontra lá nas escrituras, na primeira leitura. Perfeição. Talvez, inclusive, nós possamos destacar duas palavras: humilhação e perfeição. A ação de humilhar, a ação de ser perfeito, de estar perfeito, de buscar a perfeição, de buscar na humilhação motivos para ser perfeito. O que isso significa, afinal de contas? Particularmente para mim, não sei vocês, Daniel, essa palavra veio justamente para responder várias coisas que estão acontecendo na minha vida. É muito difícil para cada um de nós, com certeza, aceitar humilhações, aceitar as tribulações, aceitar as dores, aceitar aquilo que o nosso dia a dia nos proporciona e que gera em nós dores. Aceitar as feridas, aceitar ser machucado, assim como Jesus aceitou em silêncio. Jesus permaneceu em silêncio durante todo o caminho do Calvário, em silêncio de não chorar, em silêncio de não se queixar, em silêncio de não reclamar. E inclusive no momento que ele falou, ele olha para aquelas mulheres e ele diz: não chorem por mim, chorem pelos pecados de vocês. Ainda consola as mulheres, ainda consola os filhos e filhas. Jesus não se queixou, Jesus não reclamou, Jesus não se lamuriou. Jesus fez a vontade do Pai. Como diz o salmo de hoje, né? É a vontade, é fazer a vontade do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. E por mais que seja estranho pensar por esse lado, é da vontade de Deus que nós sejamos humilhados, para que assim sejamos também exaltados. O que isso significa? Significa que aqui neste mundo é mais propício, é melhor que nós estejamos passando por situações de humilhação, para que possamos ir diretamente para o céu, alcançando a santidade de uma vez, sem precisar passar pelo purgatório, por exemplo. Somos elevados e resgatados de uma vez só. Nas humilhações, nas dores, nas tribulações, em tudo aquilo que pode nos machucar, nós adiantamos todos os nossos sofrimentos aqui, para que nós possamos ir direto para o céu, contemplar Jesus face a face. Quer presente melhor do que esse? Eu nem preciso dizer que eu não estou apontando o dedo para ninguém aqui. Até certo ponto, essa pregação, essa meditação vem para mim mesmo. Eu estou dizendo isso justamente porque eu preciso acreditar, eu devo acreditar que é muito mais favorável para mim, é muito melhor para mim aceitar as humilhações, as dores, as dificuldades, as tribulações, do que me permitir passar pelo purgatório, por exemplo. Eu não quero sofrer no purgatório para poder ser purificado e ir direto para o céu. Não, eu quero sair daqui santificado o suficiente, perfeito o suficiente, tentando alcançar a perfeição, como diz São Tiago, para alcançar o céu com mais rapidez, sem precisar passar pelo purgatório. E por que eu estou dizendo tudo isso? Escutar pessoas ao meu redor se queixando, reclamando e às vezes até jogando a culpa para cima de mim. Escutar situações que me fazem ficar muito triste e até passar por situações de dor mesmo, espiritual que seja. É muito difícil, eu sei que é difícil, eu entendo você. Mas isso não significa dizer que eu vou imediatamente me queixar, reclamar e colocar a culpa em Deus, apontar o dedo para Deus, me afastar da vida com o Senhor. Muito pelo contrário. Padre Pio dizia: bendita a tribulação que te aproxima do teu Deus, que te aproxima do teu Senhor. Bendita é a dificuldade que te faz rezar cada vez mais. Isso significa que você sabe em quem você confia, você sabe de onde vem a verdadeira misericórdia, você sabe quem é verdadeiramente o teu Deus. E ao invés de parar de rezar, ao invés de parar de falar com o Senhor, muito pelo contrário, eu prefiro 1000 vezes correr para Ele, para os braços dEle e me deixar ser amparado por Ele, pela misericórdia dEle. Porque quando Ele foi humilhado, quando Ele foi
realmente quase destruído, alquebrado, como vai dizer a palavra lá em Isaías, quando ele foi atingido completamente pelos nossos pecados, pelo peso dos nossos pecados, ele foi completamente humilhado, mas na ressurreição ele foi exaltado. E é isso que ele quer fazer conosco, que nós possamos nos permitir passar por situações de humilhação, para que através dessa humilhação, olha o que vai dizer São Tiago na carta dele, através dessa humilhação, dessa provação, que nós possamos passar por essas provações como motivo de grande alegria, para saber que na comprovação da nossa fé nós vamos ter perseverança, e através da perseverança buscar oferecer tudo para Deus, a fim de que possamos alcançar a perfeição. Se você está passando por uma situação de dificuldade, de humilhação, oferece para o Senhor e diz: Senhor, eu ofereço para Ti como motivo de perfeição. Eu quero alcançar a perfeição, quero alcançar a santidade. Senhor, eu te ofereço essa dificuldade, te ofereço essa dor, te ofereço esse lamento como forma de santificação da minha alma. Me purifica através dessa dor, me purifica através dessa tribulação, me purifica através dessa provação, me purifica através dessa dificuldade, me aperfeiçoa, me torna mais perfeito, me ajuda a ter mais força, mais fidelidade, me ajuda a ser perseverante nessa tribulação, para que eu possa ter mais força nessa busca pela santidade. Me ajuda, Senhor. É isso que São Tiago está dizendo para nós nessa primeira leitura, que nós precisamos saber como usar as provações a nosso favor. Precisamos saber como usar as provações, as dificuldades. Lembrando que provação vem de Deus. A provação são formas, é literalmente aquilo que está escrito na palavra, né? É a ação de provar que você tem fé. Vem de Deus, vem do alto. A provação é a dificuldade santificante. A tentação é a dificuldade destrutiva. A tentação, ela vem dos demônios. Os demônios estão perto de você e eles vão tentar fazer você cair. A provação não. A provação são literalmente provas, testes, para que você possa ultrapassar os limites da sua fé e subir na escada da perfeição, como vai dizer São João da Cruz. São formas de fazer com que você se alcance cada vez mais a perfeição e esteja cada vez mais próximo da sua salvação. É por isso que Deus permite as provações. Porque através das provações você se testa. Nessa provação, Deus vai testar a sua fé. Deus te envia uma provação para saber se você realmente confia nele. Deus te envia uma provação para saber se você realmente está fortificando a tua fé. Deus te envia uma provação para saber se você realmente tem paciência, se você realmente tem perseverança, se você realmente tem fidelidade. Deus te envia uma provação, são testes. Tentações, não. As tentações desejam te atingir para fazer você cair. É só para te fazer cair. É só para te fazer cair. As provações são verdadeiramente o peso da nossa própria cruz nos ajudando a nos santificar. E aí nessa santificação, nesse processo de santificação, de mortificação, nessa busca pela perfeição, como vai dizer Santa Faustina lá no diário, o Senhor nunca dá uma cruz maior do que o peso que nós podemos carregar. Nós podemos carregar essa cruz, nós podemos ultrapassar essas provações, nós podemos aguentar. Veio uma dificuldade, o Senhor está no barco também, deixa que Ele conduza o barco. Veio uma provação, deixa que o Senhor seja teu consolo, teu amparo, se agarre nele. Como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, abrace a cruz, se agarre em Jesus. Mas peça o que você precisar pedir. Se você precisa de ajuda, se você precisa de mais fé para ultrapassar essas provações, se precisa de mais paciência para ultrapassar essas provações, se você precisa ficar mais tempo em silêncio para ultrapassar essas provações, peça para Deus, que dá a todos sem impor condições, como vai dizer Santiago. Mas peça com fé sem duvidar. Versículo 6. Porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar impelida e agitada pelo vento, empurrada de qualquer jeito, para qualquer direção, que se quebra no final. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, versículo 7. Não.
E ainda diz mais, versículo 8: aquele que tem duas almas. Em que sentido? Se você tem dentro de você, se tem dentro de si duas formas de pensar, se tem dentro de si dois espíritos, duas manifestações, se você caminha de duas maneiras diferentes, uma hora você tem fé, na outra hora você não tem, uma hora você acredita, na outra hora você não acredita, numa hora você é confiante, na outra hora você está espraguejando, uma hora você está rezando, na outra hora você bota a culpa em Deus. Não é assim que se caminha. São Paulo vai dizer na carta dele: eu aprendi a me gloriar nas dificuldades e nas alegrias, na fartura e na fome, na chuva e no sol. Eu aprendi a me gloriar, porque a glória da minha vida vem diretamente do Senhor Jesus. Em todas as situações, demos graças a Deus. Demos graças a Deus. E a carta de São Tiago, nessa passagem específica, ela se conclui trazendo um pensamento muito interessante, que é São Tiago ele fala, né? O pobre vai querer se glorificar, se exaltar. Exaltar a si mesmo, exaltar as próprias forças, exaltar as próprias inteligências, a sabedoria humana. E o rico, aquele que é verdadeiramente rico, ele vai aceitar a humilhação até chegar na glória do céu. Você está aceitando a humilhação e permitindo-se ser como esse rico, como essa alma rica, em misericórdia, em amor, em alegria? Ou você está sendo uma alma pobre, que não confia verdadeiramente no teu Deus e que não se permite passar por provações? Como você está vivendo? Como você está sendo? O Salmo responsorial ele completa todos esses pensamentos dizendo isso, né? Antes de ser provado por vós, Senhor, eu me perdi, mas agora eu sigo firme na vossa lei. Diante das provações, eu sigo firme na vossa lei. Diante das dificuldades, eu permaneço na tua palavra. Diante das tribulações, eu continuo confiando em ti. Porque tu és bom, Senhor, e o Senhor realiza somente o que é bom, somente o bem. Então me ensina a fazer a vossa vontade, vai dizer o Salmo. Para mim foi muito bom ser humilhado. Olha só o que o Salmo diz para nós, olha esse ensinamento. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi a fazer a vossa vontade, Senhor. Se eu não fosse humilhado, se eu não fosse jogado no chão, se eu não caísse, se eu não me permitisse viver essas provações, se eu não quisesse aceitar essas dores, essas dificuldades, eu não conseguiria me fortalecer e ficar ainda melhor, mais próximo de ti. Quantas e quantas pessoas por aí que não conseguem entender tudo isso e que acabam imediatamente jogando a culpa em Deus, apontando a culpa para o Senhor, dizendo que as provações são pragas, e por conta disso se afastam da caminhada, deixam de caminhar com o Senhor. Na primeira dificuldade já querem deixar o barco. Não é assim. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Aquilo que o Senhor decreta é muito melhor do que todas as riquezas deste mundo. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça o Senhor nos provou. Com justiça. O que foi que eu falei sobre a cruz? Santa Faustina, né? Que traz esse pensamento sobre o peso da cruz que nós carregamos não é maior do que aquilo que podemos carregar. O Senhor é justo, inclusive na cruz que Ele nos envia. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça o Senhor nos provou, e o seu amor é um consolo para mim. Acabei de falar sobre isso também. Nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, onde você vai encontrar motivos para continuar caminhando? Onde você vai encontrar motivos para continuar perseverando? Onde você vai encontrar motivos para continuar se doando inteiramente, continuar crendo que é possível sim ser provado e depois ser exaltado, mesmo depois da humilhação, ainda encontrar alegria? Onde você vai encontrar motivos para isso? Na cruz, porque foi na cruz que Ele nos mostrou a maior prova de amor. Aquele que foi mais humilhado, aquele que mais sofreu, aquele que mais sentiu dores,
muito mais do que nós mesmos. Ele entende-nos melhor do que ninguém. Como diz Santo Agostinho, mais íntimo aos nossos corações do que nós mesmos. Ele entende-nos muito melhor do que nós mesmos. Ele sabe de tudo o que estamos passando. O vosso amor é um consolo para mim, conforme o Senhor prometeu ao vosso servo. Olha só que belo, olha só que bonito. E para concluir essa meditação, se interligando completamente nas três passagens, o Evangelho de hoje ele vai tratar sobre algo muito curioso. Perfeição, humilhação. Aqueles que buscam perfeição, na ação de se aperfeiçoar, Deus se revela. E para aqueles que são hipócritas e que não querem realmente conversão, transformação, que não querem aceitar a humilhação, que querem ter somente vida boa neste mundo, aqueles que não desejam a cruz, para eles nem sequer haverá sinais. Se você não quer as provações, se você não quer buscar a perfeição, se você não quer se converter, sinto muito. Vai ser difícil de Jesus se revelar para você, porque você não quer que ele se revele. Quando os fariseus estão aqui discutindo com o Senhor Jesus e pedindo um sinal do céu para saber se realmente ele é o Messias, no fundo, Jesus já sabia o que estava no coração deles. Eles não querem um sinal para se converter. Eles querem um sinal para dar motivos para falarem de mim. Eu não vou dar sinal. Eles não vão ter sinal. Você quer ver com seus olhos? Seus olhos humanos? Você quer ficar falando com a sua língua afiada? Não estou olhando para o seu corpo, é o que diz Jesus. Eu sei o que está no teu coração, eu sei quais são as tuas motivações, eu sei o que está aí dentro, eu sei. Não estou aqui para ficar dando sinais a quem não quer conversão. Estou aqui para dar sinais a quem realmente tem fé e permanece de pé diante das provações. Estou aqui para dar sinais, milagres, prodígios, para aqueles que realmente se mantêm perseverantes na caminhada, mesmo durante as tribulações. Estou aqui para revelar o meu amor àqueles que realmente querem conhecer o meu amor. Vocês não querem. Aqueles que não quiserem, para vocês não haverá sinais. No versículo 13 do Evangelho de São Marcos, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Se afastou daqueles que não querem recebê-lo. Se afastou daqueles que não querem a cruz. Se afastou daqueles que estão com o coração fechado. Se afastou daqueles que não querem se converter. Se afastou. E por consequência, ele foi para onde? Outra margem. Outro lado. Ele foi para outra direção. Ele foi para outros corações. Enquanto você está aí com seu coração fechado, sem querer se converter de verdade, Jesus está indo para outros que desejam Ele. Outros que aceitam as humilhações. Outros que aceitam as provações. Outros que aceitam permanecer fiéis. Enquanto você está aí, infiel e sem querer a conversão. Que a palavra de hoje possa nos ajudar verdadeiramente a buscar cada vez mais algo novo. Que a palavra de hoje possa nos ajudar a aceitar as humilhações e as provações do dia a dia, como devemos aceitar de fato para a nossa santificação e assim alcançar a perfeição. Que a palavra de hoje possa nos gerar, principalmente nesse período de carnaval, um desejo sincero de querer nos converter, abandonar as coisas desse mundo e buscar tão somente as coisas de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.